A vida é feita de mudanças. E mesmo que você viva fases muito, mas muito boas da sua vida, elas são passageiras. Em setembro de 2022, nós estávamos no escritório da Plano A Contabilidade, o primeiro escritório da Plano A. E aí eu gravei uns 20, 30 episódios ali à noite, eu acredito que foi mais ou menos isso, talvez um pouco menos. E eu disse, amor, não tem condições, né? Atrapalha a nossa rotina de sono, não funciona. E quem já me acompanha aqui há bastante tempo sabe que pra mim isso é uma das coisas inegociáveis. E aí eu comecei a gravar em casa, completamente improvisado. Eu não tinha um espaço que fosse funcional para que eu conseguisse gravar, até que em 2024 nós nos mudamos para cá. E aí sim nós construímos essa minha sala que nós ficamos aqui desde 2024, deu mais de um ano, né? E agora tá na hora de mudar de novo. E o podcast Mais Que Finanças é a última vez que está sendo gravado neste lugar. Mudanças. Na realidade, pouquíssimas são as coisas as quais nós temos certeza na vida. E uma delas é de que a vida é feita de mudanças. Nós temos absoluta certeza disso, não é mesmo? A vida é feita de mudanças. E mesmo que você viva fases muito, mas muito boas da sua vida, elas são passageiras. Eu sempre lembro, eu já disse isso aqui, né? Eu lembro da minha fase de colégio. Nossa, como eu amava a minha fase de colégio, eu gostei muito do meu colégio. Eu gostava de estudar, eu gostava dos professores, e ela passou, abriu portas para uma nova fase. E não significa que as novas fases sejam melhores ou piores, mas elas são diferentes. E hoje eu quis compartilhar num podcast completamente diferente. Volta e meia eu faço, né? Esses podcasts diferentes. Hoje eu quis compartilhar com vocês uma mudança. Hoje nós teremos uma mudança no podcast Mais Que Finanças. Nós estamos caminhando para um novo ciclo do episódio, do podcast como um todo. Então, nesse ato de fazer esta mudança, eu decidi, no nosso episódio número 222 do podcast Mais Que Finanças, então já temos aí 222 episódios, compartilhar com vocês essa mudança. É uma mudança que para mim é muito importante e logo eu já vou explicar qual é. Então, seja muito bem-vindo ao episódio número 22 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais. Temos episódio novo aqui sempre terças e sextas e sempre com o objetivo de ajudar a caminhar na direção da vida que vale a pena ser vivida, né? E eu julgo que apresentar esse episódio para vocês e essa mudança para vocês é também inspirar, de certa forma, nesse caminhar da vida que vale a pena ser vivida. E dentro disso eu também vou compartilhar etapas que eu vivi no podcast e você já vai entender do que se trata. Bom, do que eu tô falando? O podcast, ele começou em setembro de 2022. Setembro de 2022, nós estávamos no escritório da Plano A Contabilidade, o primeiro escritório da Plano A, e lá eu gravei muitos episódios. E lá nós tínhamos uma questão, né? Uma questão que o escritório era aberto, nós não tínhamos cortinas, eu já vou mostrar aqui algumas coisas. Nós não tínhamos cortina, e aí, não tendo cortinas, eu precisava gravar de noite para que nós tivéssemos um controle de iluminação melhor, senão ficava a luz estourada, ficava ruim, enfim. E aí eu gravei uns 20, 30 episódios ali à noite, eu acredito que foi mais ou menos isso, talvez um pouco menos, e eu disse, amor, não tem condições, né, atrapalha a nossa rotina de sono, não funciona. E quem já me acompanha aqui há bastante tempo sabe que pra mim isso é uma das coisas inegociáveis. E aí eu comecei a gravar em casa, completamente improvisado. Eu não tinha um lugar em casa, um espaço que fosse funcional para que eu conseguisse gravar. Era um quarto que tinha uma mesa de escritório, tinha uma prateleira, assim, onde eu colocava os livros, mas eu não tinha amplitude que eu conseguisse colocar a câmera com uma determinada distância e tal. Então eu gravei ali durante um tempo, mas realmente completamente improvisado, até que em 2024 nós nos mudamos para cá. E aí sim nós construímos essa minha sala que nós ficamos aqui desde 2024, deu mais de um ano, né?
E agora tá na hora de mudar de novo. Tá na hora de um novo recomeço pro podcast Mais Que Finanças. Nós nos mudamos, eu gravei até um podcast lá em casa, no episódio 200 eu gravei no fundo da casa, no pátio, e pra mim sempre foi um objetivo morar num lugar que tivesse grama, que tivesse verde, que tivesse contato com a natureza. E eu também sempre quis ter um estúdio dentro de casa, porque eu funciono muito bem trabalhando em casa, eu consigo ter uma atenção para os estudos muito mais focada. Agora eu vou mostrar tudo. Então eu gosto muito de trabalhar em casa, eu rendo muito trabalhando em casa. E aí agora nessa casa eu tenho um escritório lá e nós mandamos fazer um escritório ao qual eu também já gravei um episódio aqui falando que eu primeiro caí num golpe, né? Mandei fazer a marcenaria, achei que eu tinha convencido o cara de não me dar golpe. Fiz uma estratégia ali psicológica, mas não adiantou, ele não me devolveu o dinheiro, subiu, enfim, estamos em processo com isso. Mas mandei outra pessoa fazer e aí agora eles estão entregando, vai ficar tudo pronto. E o podcast Mais Que Finanças é a última vez que está sendo gravado neste lugar, nesta sala, que foi um grande sonho construir, né? A Plano A, o escritório, a sala, a decoração, nós pensamos em cada detalhe e foi um grande sonho construir tudo isso, porque nós começamos do absoluto zero. Então foi uma grande conquista. E agora ter um estúdio em casa, com uma estrutura em casa também é uma grande conquista. E eu queria compartilhar essa conquista e essa mudança com vocês, que me acompanham há tanto tempo, que me apoiam, que confiam no meu trabalho. Tudo que eu venho, né, colhendo, não digo só de resultados práticos e objetivos, mas de ter alunos como eu tenho, isso eu devo a vocês. Não é fácil encontrar um grupo de ETs tão grande, pessoas dispostas a repensar a vida, refletir, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por tudo que a gente construiu e eu me senti, assim, com vontade de compartilhar isso com vocês. Então, como é que vai funcionar o episódio de hoje? Eu vou começar a mudança. Tenho aqui caixas, coloquei o microfone de lapela, vou me movimentando e vou começar a mudança junto com vocês. O objetivo é que, no que eu vá tirando os objetos da estante, eu vá explicando o que cada um deles representa, os livros, quais foram as importâncias de cada livro em cada etapa da minha vida, o que significa cada um dos objetos que aqui tem e que eles vão me acompanhar para o nosso novo lar, com um lar com um significado muito grande para mim. Como eu disse, eu funciono muito bem em casa e eu julgo que vai ser ainda mais leve, sabe, assim, eu vou construir ali um ambiente que muitas vezes eu vou estar estudando uma coisa muito legal e eu penso: "Ah, eu preciso gravar isso pro podcast", aí eu abro a câmera e saio gravando, e talvez a gente tenha coisas, diferentes, dinâmicas e mais, assim, autorais no sentido mais autênticas, né, não que aqui não tenha uma mega autenticidade, mas eu acho que vai nos dar liberdade maior para fazer coisas, assim, bem: "Nossa, eu preciso fazer um podcast, tô lendo isso aqui e tal". Enfim, vamos ver o que vai criar-se a partir disso. Mas eu quis fazer esse compartilhar com vocês. E antes eu vou fazer um tourzinho, mostrar algumas coisas que eu nunca mostrei aqui, né, porque eu sempre tô gravando assim e não mostro o restante. Então vai ser um episódio dinâmico, tá? E aí, assim, não tem ninguém aqui comigo gravando, então respira e não vira porque a câmera vai tremer. Mas eu espero que seja enriquecedor para você, e para mim eu tô fazendo isso com o maior carinho mesmo, porque eu senti que é importante compartilhar cada etapa com vocês, que, como eu já disse, estão aqui comigo e constroem tudo isso comigo. Então, eu espero que para você seja, no mínimo inspirador, no mínimo, sei lá, no mínimo que você olhe e pense assim: "Caramba, que legal estar junto com a Jéssica nessa nova fase", tá? Então eu vou levantar, vou pegar a câmera, vou mostrar algumas coisas, depois eu vou tirando e vou mostrando. Não, eu sigo com o microfone de lapela, então
A gente vai tremer, eu já disse. Deixa eu mostrar os bastidores. Deixa eu aumentar isso aqui, para que depois eu consiga ficar de pé lá e você consiga ver. Depois eu vejo se tá tudo certo. E aí eu quero mostrar como que funciona aqui, porque quem é do podcast, quem me acompanha no YouTube, no Instagram, consegue ver, mas quem só vê o podcast não vê. Então olha só. O que temos aqui? Aqui temos uma janela, uma cortina preta, que isso é uma coisa que faz toda a diferença para que nós consigamos ter controle de iluminação. Então aqui tem 3 janelas, aqui tem uma luz, aqui tem muitos fios, que é o que faz com que a gente tenha microfone, né? Ali tem microfone, computador, enfim. E aí aqui tem um monte de fio que eu não consigo mostrar. E aqui é a estante. Ali eu tinha deixado um buraquinho porque eu queria colocar uma cadeira e no fim ficou só a cama da Pitu. Que eu queria colocar uma cadeira para que nós tivéssemos esses bate-papos mais soltos, que lá em casa agora nós vamos ter bastante. Então aqui tem as caixas que nós vamos usar para mudança e aqui tem a estante. E aqui tem um armarinho com a minha mochila e lá é o escritório, ó. O pessoal tá trabalhando todo lá, que eu não consigo afastar muito porque a câmera tá com o fio, né? Então aqui tem a plano A contabilidade, aqui eram as nossas gravações. Só para mostrar os bastidores do nosso último dia por aqui. Agora vamos entender o que temos nesta estante. E eu vou começar por fases, tá? Então, sim, temos barulho de caixa. Hoje é uma coisa natural. Eu vou começar falando do começo de tudo, né? Para quem não sabe, eu sou formada em administração. E esses foram os primeiros livros que eu adquiri, livros importantes, assim, para minha trajetória. Então, quando eu estava na faculdade, assim, eu já tinha uma preferência pela área de finanças, e para além de finanças comportamentais, que eu comecei a estudar muito cedo dentro da faculdade, no 3º semestre, já entrei no grupo de pesquisa de finanças comportamentais, eu também gostava muito de estudar finanças, até porque eu sabia que, como professora de administração, eu daria muita aula de finanças. Então, esses foram os primeiros livros que eu comprei da área, né? Então, Princípios de Finanças Comportamentais, e esse aqui foi o que eu usei muito, mas muito, para dar aula mesmo, sabe? Então, esse é um livro muito conhecido na área, e ó, a prof sempre com as suas 1000 anotações, discussões, riscos e rabiscos, sempre, né? Para que eu consiga aprender as coisas. Como vocês já sabem, tenho aí todos os traços de disléxica, então sempre foi muito importante essas anotações para que eu concatenasse ideias. E eu lembro até hoje, assim, da sensação de comprar esses livros. São livros que custam R$300, mais ou menos. Hoje eu não sei quanto tá. Mas imagina, R$300 há quase 15 anos atrás era muito dinheiro, assim, para mim era muito dinheiro. Então eu lembro a sensação de comprar os primeiros livros e ver aquilo acontecendo, sabe? Foi muito legal para mim e esses ficaram assim no meu coração justamente porque foram aquelas primeiras aquisições que eu sabia que me ajudariam ao longo do tempo e foi o que aconteceu. Eu dei aula de finanças até 2020, final de 2020. Essas disciplinas de finanças, né, mercado de capitais, finanças, administração financeira 1, administração financeira 2, análise das demonstrações financeiras e contábeis, matemática financeira, mercado de capitais, eu já disse, eu acho. Então, me foram muito úteis. E foram aqueles primeiros livros que a gente, assim, conta o dinheiro para conseguir comprar. E eu tenho o maior orgulho de tê-los aqui ainda comigo. E vou levar para o nosso novo estúdio, porque eles contam muito mais do que simplesmente o conteúdo que aqui tem, mas eles contam uma história. Eles contam o começo da Jéssica, há 15 anos atrás, como profissional. Então, os meus primeiros livros de finanças.
Depois dos meus primeiros livros de finanças, entrou meus primeiros livros de econometria. Jéssica, o que é econometria? Bom, econometria nada mais é, falando de uma forma extremamente simplista, né? Estatística, tá? Nós precisamos, quando nós vamos nos tornar pesquisadores, nós precisamos aprender estatística. Se alguém chegar para ti e disser assim, eu sou um pesquisador, a não ser que a pessoa seja um pesquisador só qualitativo, mas é difícil ser só qualitativo, né? Embora tenha algumas linhas que têm uma maior predominância de pesquisas qualitativas, a depender do objetivo de pesquisa. Mas assim, a grosso modo, as pessoas que são pesquisadoras precisam entender de estatística. Eu preciso entender o que é uma regressão linear, eu preciso entender o que é uma correlação de Pearson, eu preciso entender o que é um teste T, o que é uma ANOVA, e eu sei que eu estou falando grego para a maior parte das pessoas. Eu preciso saber o que é uma regressão logit, ordenada, eu preciso entender o que é um modelo Garf, que são coisas desafiadoras, assim, para jovens aprendizes, e que é indispensável. Se nós queremos fazer pesquisa de modo sério, nós precisamos entender de estatística. E aí entra esses dois livros, né? O Hare, que é, assim, o mais famoso de todos, que é a econometria básica, e a análise multivariada de dados. Para variar, Jéssica também fazendo suas 1000 rabiscos para aprender. E vocês não têm ideia do quão desafiador. Eu já usava post-it naquela época para aprender, ó. Deixa eu mostrar. Ó, tem post-its. Esse aqui tá menos riscado. Vocês não têm ideia do quanto eu quebrava a cabeça para aprender estatística. É um troço difícil. Uma curva normal. E aí aqui tem várias coisas, chega a estar sujo, dá lá em cima na prateleira. Mas tem várias coisas que eu li, variáveis dummies. Ai, coisa gostosa, gente, relembrar esses momentos, né? Esses livros eu também comprei ainda durante a faculdade e me foram muito, muito, muito úteis para que eu pudesse entender o que eu estava fazendo nas minhas pesquisas. Eu lia, naquela época não tinha chat GPT para nos ajudar, mas eu tinha uma orientadora que entendia bastante e que me dava bastante suporte. E aí depois no mestrado, doutorado, no doutorado também usei muito. São livros que são a base para qualquer pessoa que quer fazer pesquisa, tu tem que ler Hare. Assim, esse aqui principalmente é aquele. E esse aqui é o Gujarati. Eu tava com o Gujarati na mão. Esse aqui é o Hare. Que eu não tinha visto qual que eu tava na mão. O Hare, ele é ainda mais básico, assim, é mais fácil de entender do que o Gujarati. E não tem como tu fazer esse tipo de coisa sem ter lido. Eu comprei primeiro o Hare, que é esse aqui. Eu tava olhando pra câmera e não tinha visto qual que eu tava mostrando. E esse aqui eu comprei depois, que é o Gujarati. Então também foi nessa época aí, do início da faculdade, meio da faculdade já, e que também foram livros caros e que também eu juntei dinheiro para adquirir e que tenho muito orgulho de carregá-los junto comigo, porque marcam uma fase importante da minha história. Depois desses livros, que foram livros assim muito na parte da faculdade ali, no desenvolvimento como professora, como pesquisadora, aí eu comecei a avançar para os livros de finanças comportamentais. E aí tem várias coisas aqui, tem algumas outras coisas lá em casa, mas eu vou começar por aqui com algumas coisas que são básicas e indispensáveis. Vou pegar a lista dos livros, depois eu vou indo. Tem alguns que são, assim, sugestões básicas, né, e que por vezes nem... E que eu acho que, assim, tem a sua importância, embora não seja meu tipo de leitura, como, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária. Eu li, já fiz podcast sobre ele, como sempre rabiscando bastante, mas é um livro que... não é um livro que eu gosto de ler, mas eu acho que é um tipo de livro muito útil para quem quer começar, sabe? Então tem esse livro. Mas em finanças comportamentais, falando mais propriamente,
As pessoas sempre me dizem, né, Jéssica, por onde começar? Comece por aqui. A Mente Acima do Dinheiro. Eu acho que esse é um livro indispensável para quem quiser começar a entender comportamento financeiro. Ele não tem uma profundidade técnica gigantesca, mas eu julgo que ele é... Sabe aquele sacudão? Tipo, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que ele ajuda muito nisso. Esse aqui já tá pobrezinho, desbotou. A Psicologia Financeira, do Dan Ariely. O Dan Ariely é um pesquisador na área também cheio de rabisco, ó. O Dan Ariely também é um pesquisador bem reconhecido na área de finanças comportamentais, embora tenha algumas críticas, né, a respeito dele, mas os livros eu gosto. Esse aqui é um deles, A Psicologia Financeira, é um bom livro. Não é um livro que vai ir para o ponto de vista mais de emoções, por exemplo, de taxa de personalidade, de crença, mas é um livro que é bem interessante. Então, também são livros que marcam aspectos importantes da minha trajetória. Eu fui para os de finanças comportamentais antes de mostrar alguns outros de finanças normais. Quer ver? Esse aqui, esse aqui e principalmente este aqui. Professor aprende a ser professor na sala de aula, entendeu? Então, assim, às vezes tu pensa assim, nossa, aquele professor maravilhoso e tal. Pode saber que ele estudou muito sozinho para que ele pudesse dar aula. Dentro do mestrado e doutorado, nós aprendemos a ser pesquisadores. Nós não aprendemos a ser professores. E isso é um grande desafio, porque no final das contas a gente entra dentro da sala de aula e tem que se virar. E aí tem alguns livros nessa parte de finanças, né, que foram para mim indispensáveis nesse processo de me tornar uma boa professora. Esse aqui é um deles, Análise das Demonstrações Financeiras. Eu usei muito para dar a disciplina de mercado de capitais. Pode ver que está todo rabiscado. Então, foi um livro que foi muito útil dentro desse percurso, né? Desse percurso como professora. E tem exercícios, tem atividades, enfim, ele ensina como olhar as demonstrações financeiras, muito bom. Outro que, esse aqui foi ainda na faculdade, um professor que era muito exigente, que eu nunca vou esquecer dele, porque foi o professor que me fez me tornar uma melhor professora. Quando ele me disse o seguinte, eu levantei a mão, perguntei, e ele me olhou e disse assim, sabe o que tu faz com a tua dúvida? Pega a tua mão e bota no bolso. Nunca mais esqueci aquilo. E pensei, caramba, eu vou me tornar professora. E eu jamais vou ignorar a dúvida de um aluno, porque ser professor é tu ter a disponibilidade e a disposição de explicar 1000 vezes o mesmo assunto, de diferentes formas, até que aquele teu aluno, ele consiga entender do que você está falando. Então, a responsabilidade de um professor é compartilhar conhecimento. Se eu não estou disposta e disponível para compartilhar o meu conhecimento, eu não posso ser professor. E eu aprendi isso com um professor que dava aula usando esse livro. Eu nunca mais vou esquecer disso. E assim, eu tinha bastante dificuldade. Aqui pode ver que é que também está bem rabiscado. É um livro de finanças tradicionais, em que nós discutíamos aqui ciclo de caixa, capital de giro, necessidade, né, de capital de giro, ciclo financeiro, ciclo operacional, quem é dessa área, ativo circulante, ativo não circulante, ativo errático, eu acho que hoje em dia nem mais tem, mas é um livro também bem técnico que eu usava lá e que foi desse professor. Administração Estratégica de Capital de Giro e Mercado de Capitais, do Assaf Neto, que também usei muito para dar aula de mercado de capitais que eu dei durante um tempo. Então, antes de ir para os finanças comportamentais, retomando esses aqui. Bom, voltando para os de finanças comportamentais, eu mostrei alguns e não tem como fugir de alguns clássicos, né? Depois eu vou falar alguns de TCC e tal, mas eu vou primeiro trazer esses aqui. Depois eu vou falar desse. Vou selecionar vários e aí a gente já fala sobre todos.
Todos esses são mais voltados para finanças comportamentais, economia comportamental. É isso. Em casa eu tenho mais alguma coisa. Mas aqui são estes. Aqui tem mais. E aqui tem mais. Agora você não está me vendo, mas eu vou chegar aí. Ó, então vamos lá. Vamos por partes. Básico. Esse aqui não foi o que comprei, eu ganhei de presente. Comecei a ler. Achei que ele é bem básico. Assim, acho que tem leituras melhores. Mas, quem quiser, tá aí uma opção. Às vezes, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam: Jéssica, tu para de ler um livro na metade? Eu digo, assim, gente, se o livro tá ruim, eu não me engajei, não acho que vai me trazer uma grande contribuição, eu paro na metade. Tem tanto livro bom pra ler que eu não fico com dó, assim, de parar a leitura por parar, sabe? Então aquele ali é um. Esse aqui não é necessariamente de economia comportamental, finanças comportamentais, mas é um livro bem interessante que envolve alguns aspectos da área. Como sempre, meus rabiscos. E eu acho que é um livro bem interessante de se ler. Subliminar, eu gosto dele. Então fica aí a sugestão para quem quiser ler. Previsivelmente Racional, também do Daniele. É um livro bem interessante também, focando em aspectos mais relacionados a exemplos práticos de empresas. Por exemplo, ele dá exemplo da Starbucks, ele dá alguns outros exemplos de empresa. E é bem prático, assim, bem fácil a leitura, acho que é um bom livro. Mas os meus preferidos estão aqui. Misbehaving, é um livro que é indispensável, o problema é encontrá-lo. Não é tão fácil encontrar esse livro. Mas, pra mim, é um dos... Tipo assim, tem que ler, sabe? Ele também não vai pro lado de crenças, de traço de personalidade, essas questões de socialização financeira. Ele vai mais para o lado de heurísticas, vieses, mas ele conta a história e a evolução da economia comportamental de uma forma muito leve de ler. Então, eu acho que é um livro que marcou muito a minha trajetória dentro de finanças comportamentais. É um livro que eu já li umas 2, 3 vezes e que sugiro fortemente a leitura. Depois tem os meus queridinhos, Rápido e Devagar, que eu devo ter lido umas 5 vezes. Pode ver que é um livro que tem ainda mais marcações e que, sem dúvida nenhuma, quem quer discutir o tema não pode deixar de lê-lo. E ele é aquilo, né? É a obra-prima da área. Então, você estuda finanças comportamentais, economia comportamental. Aí tu pergunta assim, já leu Rápido e Devagar? A pessoa diz não, gente, não dá, entendeu? Então tenta ler Rápido e Devagar, só que é um livro mais denso, diferente do Misbehave. Então, eu nunca sugiro que a pessoa comece por aqui. Quem é meu aluno dentro da formação em finanças comportamentais tem um módulo extra de bônus que eu falo sobre esse livro. Então, eu explico capítulo por capítulo o que ele queria dizer e tal, e aí facilita a compreensão para ler depois de uma forma mais... tirar melhor proveito, né? E, por fim, mas não menos importante, Ruído. Tem outros lá em casa. Mostro quando chegarmos lá. Ruído é um livro que o Kahneman escreveu ali depois de 2022. E é um livro muito interessante, que eu já falei aqui também. E é um outro livro que marca também essa minha trajetória, que é o último, né, desses mais renomados na área de economia comportamental e que também está aí 1000 vezes rabiscado. Então isso já é mais recente. Aquilo ali eu vim desde a faculdade, aqui eu já estou bem mais recente, principalmente com o Misbehave. Bom, dos de finanças é isso. Aí, depois, junto com os de finanças, né? Desculpa o barulho da caixa. Ui, agora eu derrubei tudo. Junto com os de finanças, eu fui me aprofundando, esses de finanças comportamentais, eu fui me aprofundando nos estudos de psicologia e de neurociência. Isso também é mais recente, começou a partir de 2022, tanto que eu me inscrevi, a Pituca quer fazer parte do nosso momento mudança. Como hoje a gente tá tudo meio bagunçado, eu vou vir aqui, abrir a porta para ela e tá tudo certo. Né, filha? Vou mostrar para vocês minha filha. Então, tá aqui ela, ó.
Essa é a Pituca, pra quem ainda não conhecia a Pituca. Né, Pituca? Tu que fica fazendo arte no meio das nossas gravações. Onde é que eu tava? Aí eu comecei a estudar neurociência a partir ali de 2022, tanto que eu entrei num grupo de pesquisa e eu tava me encaminhando para fazer um pós-doc na área. No final, o professor que eu tava pleitando aí um pós-doc pediu exoneração e aí eu me envolvi em outras coisas, como a formação em finanças comportamentais e adiei isso, mas é algo que eu ainda pretendo fazer, que é um pós-doc na área de neurociência, neuroeconomia, né, envolvendo o entendimento do funcionamento do cérebro para o processo de tomada de decisão financeira. O primeiro livro que eu li em relação a isso foi esse, Neuroeconomia. É bem básico. Tem alguns erros que depois eu fui perceber do ponto de vista técnico, mas, assim, ele é mais a tese de alguém do que propriamente um livro didático, sabe? Então, não acho que faça sentido ler. Como sempre, tem meus rabiscos. Mas não acho que seja um livro assim, nossa, Jéssica, qual livro você indica? Esse? Não, acho que não. Mas, para início, assim, para mim foi interessante. Nunca tinha lido nada e aí, a partir dali, eu comecei a me aprofundar nessa área. E aí, eu fui indo de uma forma mais... Depois eu vou chegar nos objetos, tá? Aí, eu fui indo de uma forma mais estruturada. Aí, eu comecei com livros como Cérebro Intuitivo, que não tá aqui, tá lá em casa. Tá lá em casa. Emocional, é um livro bem interessante também, ó. Fica todo marcadinho. Um livro que eu gostei bastante. Ele começa assim: o cérebro humano costuma ser comparado a um computador, mas o processamento das informações que essa máquina especial executa é indissociável de um fenômeno profundo e misterioso a que damos o nome de sentimentos. Então é muito legal que ele vai fazendo a neurociência, né, envolvendo essa construção do processo de tomada de decisão e como que funciona o cérebro e tal. Esse autor é o mesmo autor do Subliminar e é o mesmo autor, para quem já leu, do Andar de um Bêbado. Então é bem legal, sugiro aí. Aí a gente entra para mais técnicos ainda, Comporte-se. Comporte-se é um livro de neurociência do Sapolsky, como sempre, rabiscos. É um livro maravilhoso. Jéssica, quero começar a entender neurociência. Por onde começo? Começa por aqui, embora seja, assim, um livro mais desafiador, talvez, e começar por esse aqui fosse mais fácil. Mas é um livro muito bom. Ou, talvez, começar pelo Cérebro Intuitivo. Não tá aqui. Tá lá em casa. Talvez o Cérebro Intuitivo seja até melhor. Mas fica aqui a sugestão de um livro muito importante. Mais difícil, por isso que eu disse que talvez começar pelo Cérebro Intuitivo é melhor, mas esse aqui é tipo o suprassumo, super indico. E depois eu fui para coisas ainda mais técnicas, né? Então, assim, neuropsicologia, para entender aqui mais técnico mesmo. E Bear, que é famoso. Assim, não tem como estudar neurociência sem estudar esse livro. E aí, mais uma vez, foi a Jéssica estudar, rabiscar. Esse aqui é mais difícil de mostrar, mas ó, meus rabiscos aí, ó. Então eu vou estudando, vou escrevendo aqui, ó, tudo escrito. E assim eu vou. Vou fazendo resumo dentro do livro. Não tenho pena, gente, nenhuma. O livro foi feito para usar. E assim, quando nós escrevemos, nós ativamos áreas do cérebro diferente do que só a leitura. Tu aciona córtex motor, tu aciona a visão, tu aciona a forma das palavras. Então, assim, eu não tenho a menor pena de livro. Livro foi feito para ser usado. Então, não fica com pena. Eu vou riscar o livro. Vai! Caramba! Então, esses foram mais atuais, mas eles marcam um momento da minha vida muito assim, ó. Eu pensava o seguinte, tá, eu já entendo de finanças comportamentais, de economia comportamental. Só para quem não tá acostumado com esses termos, economia comportamental é como se fosse a grande área. E a gente estuda economia comportamental. Dentro dessa grande área, desse guarda-chuva, existe finanças comportamentais que é focada especificamente na parte de finanças.
Então, só que a economia comportamental é mais ampla, ela vai envolver comportamento de consumidor, ela vai envolver heurísticas de vieses que muitas vezes não estão diretamente relacionadas com o dinheiro propriamente dito. E aí finanças comportamentais entram um pouquinho mais na parte financeira, investimentos, gestão financeira pessoal. Só que elas são muitas vezes utilizadas como sinônimo. Então, não tem uma coisa assim, finança comportamental, economia comportamental. Em muitos artigos a gente vai ver o uso como sinônimo. E aí, como eu já estudava desde 2010 economia comportamental, eu ficava assim, gente, mas tá faltando alguma coisa? Foi daí que eu entrei nas neurociências, porque o Kahneman, ele explica o processo de tomada de decisão com base no sistema 1 e 2, que é justamente o rápido e devagar, né? Então ele explica o processo de tomada de decisão por aí. E aí eu achava que era insuficiente, porque o próprio Kahneman, no Rápido e Devagar, que ele escreve, agora eu não sei onde eu botei, no final ele... A Vituca tá aqui se esfregando. No final, não sei se eu vou achar rápido assim, mas no final ele diz que o objetivo dele com a questão do sistema I1 e 2 nunca foi ser fiel ao processo de tomada de decisão, que é uma simplificação para facilitar o entendimento, né? E isso é meio óbvio, porque no final das contas não tem como a gente dizer assim, sistema 1 é tal coisa, sistema 2 é tal coisa, do ponto de vista de cérebro. A gente até tenta. Vamos ao cérebro. E esse aqui foi o presente da Miriam, que começou fazendo mentoria comigo, depois ela entrou na formação, depois ela foi selecionada para ser mentora e esse ano eu tenho o maior prazer de dizer que ela é minha sócia no Mais Que Finanças Mentoria. Então, hoje ela tá mais próxima ainda, né? É legal ver os alunos assim que entraram como alunos e hoje são pessoas que são minhas sócias, ela e a Ana são minhas sócias. E a Miriam que me deu esse cérebro. E ela dizia, Jé, eu preciso de um cérebro para explicar as coisas. Mas só para mostrar, né? Quando a gente fala de sistema 2, é aquele racional, é aquele que vai analisar o processo de tomada de decisão. E ele vai estar principalmente na parte da frente do nosso cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal. Então vai estar nessa parte do cérebro aqui. O sistema 1, ele vai envolver mais parte emocional, então ele estaria mais no miolo do nosso cérebro. Até aí tudo bem. Mas ainda assim é simplista. Porque, na verdade, essas duas partes, elas se comunicam. Então, tu pensa assim, sistema de recompensa, tá? Quando tu tem um ímpeto de fazer alguma coisa, tu tem um desejo. Tu olha uma promoção e tu olha assim, caramba, eu quero aproveitar essa promoção. Dispara dopamina lá dos núcleos da base para o teu núcleo accumbens, que fica aqui no meio. Então, projeta o que a gente chama de via mesolímbica. Só que também há projeção de dopamina na via mesocortical, que é disparando dopamina para o teu córtex pré-frontal, e isso ajuda muitas vezes a inibir comportamentos. Então, olha só, a parte emocional conversa com a parte racional. Outra área do cérebro, que é como se fosse a ponte entre razão e emoção, é o córtex pré-frontal ventromedial, que vai estar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Nessa parte. E essas comunicações, elas não são muito bem explicadas quando nós entendemos que o processo de tomada de decisão é só no sistema 1 e 2. E aí eu queria mais, né? Eu tinha esse desejo de entender mais, e aí entrou as neurociências. Muito também instruída pelo próprio Kahneman, que no livro, eu não vou conseguir achar, mas que no livro diz, né, que a intenção dele não era ser extremamente criterioso em relação à parte cognitiva, em relação ao cérebro propriamente dito, mas que era uma simplificação didática para que a gente conseguisse compreender, né? Deixa eu ver se eu acho. Não vou achar assim tão rápido. Não é tão rápido assim. Eu li 5 vezes, mas também não decorei onde está tudo. Aqui eu acho que é. Vamos ver se é aqui. Aqui, ó.
finalmente, uma linguagem mais rica e essencial para a prática da crítica construtiva. Muito ao modo da medicina, a identificação de erros de julgamento é uma tarefa diagnóstica que exige vocabulário preciso. O nome de uma doença é um cabide, em que todo que se conhece sobre a doença fica pendurado, incluindo vulnerabilidade, fatores ambientais, sistemas, prognósticos e tratamento. Simultaneamente, nomes como efeito de ancoragem, enquadramento, não sei o que, são como esses, né? São como esses penduricalhos, assim. E aí ele diz que essa escolha é para simplificar a compreensão, mas que não tem a obrigação de ser fiel do ponto de vista biológico. E isso me direcionou para as neurociências, que eu realmente, assim, sou apaixonada e, como eu já disse, quero caminhar para um pós-doc nessa área. Então, fica aqui meus livros de neurociência e meu cérebro, que eu ganhei da Miriam. Esse aqui que foi o primeiro cérebrozinho que eu comprei. Esse aqui que eu comprei foi uma ex-mentorada minha, lá em 2020, lá em 2021, 2022, quando eu comecei a me interessar. Ela é uma neuropsicóloga, e quando eu atendi individualmente, eu atendi a ela, e aí ela foi comprar o dela e eu disse, olha, é um cérebrozinho e tal, e ele desmonta, e aí dá pra ver todas as areazinhas. Então esse foi o primeiro que eu comprei, depois eu ganhei o outro da Miri. Então essas são as coisas relacionadas à neurociência. Tem vários outros livros daí que a gente vai pra parte de psicologia, que são muito legais e que também abre uma gama muito boa de aprendizado, que pra mim hoje é assim, ó, finanças comportamentais, economia comportamental envolve psicologia, neurociência, economia. Então eu preciso mergulhar nesses 3 tópicos. Eu preciso entender de finanças, né, para entender finanças comportamentais. Preciso entender de psicologia, preciso entender de neurociência e eu preciso entender de economia no sentido mais macro também. Então, finanças e economia. E para eu entender psicologia, eu preciso mergulhar nos livros de psicologia. Então, lá vai a Jéssica, começando por Terapia Cognitiva Comportamental, da Judith Beck. Esse livro é indispensável, como sempre cheio de rabiscos. Ele é indispensável para quem quer entender um pouco mais de TCC. Fácil, rápido e bom. Tem Terapia Cognitiva Comportamental baseada em processos. É um livro mais difícil de ler. Meus rabiscos aí. É um livro bom também, e aí ele vai um pouco mais além. E aí depois tem livros mais didáticos da área, né? Então esse aqui, Porque Ninguém Me Disse Antes, eu acho que esse aqui é muito bom. De neurociência ainda tem esse, ó, O Erro de Descartes, que é de Antônio Damasio, que desenvolveu a teoria dos marcadores somáticos, essa relação entre emoção e razão. Então esse aqui é muito bom também. Então agrega, né? O que eu quero mostrar aqui é essa relação que agrega. Então eu estudo hoje essas 3 grandes áreas. Finanças e economia, que eu estudei muito no início, hoje eu estudo um pouco menos. Aí depois eu estudo muita neurociência e estudo muita psicologia. Por que eu digo que eu estudo um pouco menos? Porque eu estudei durante muito tempo e aí eu já tenho um domínio maior. E aí, por exemplo, neurociência é algo que eu ainda tô engatinhando, né? Comecei a estudar em 2022, então ainda tem muito a aprender. Psicologia eu também acho que eu ainda tenho muito a aprender. Então, são áreas que constituem a economia comportamental, essas grandes áreas, psicologia, agora entrando na neurociência com a neuroeconomia e economia e finanças, e que juntas constroem este mundo maravilhoso. Então não tem como tu dizer assim, eu estudo economia comportamental, nunca li nada de psicologia. Tem que entender, sabe? Não dá para fechar os olhos para isso. E aí isso constrói a Jéssica com essas grandes linhas. Depois tem outros livros, né? Aqui também tem, esse aqui eu gosto muito, deixa eu mostrar esse. Que eu não vou passar por todos, senão nós vamos passar horas aqui, eu quero ir para os objetos. Esse aqui eu gosto muito, O Que Aconteceu com Você, é muito bom. Fica aí a sugestão também. Depois eu vou para os objetos e aí a gente já vai encerrando, que eu já tô... deixa eu mostrar também esses aqui.
Esse aqui, para quem quer entender de heurísticas e vieses. E esses aqui são a minha fila. Ó, esse aqui, A Arte de Pensar Claramente, ele fala de 100, acho que são, se eu não me engano, são 100. 100 ou 50, deixa eu ver. Faz tempo que eu li esse aqui também. São 100. Eles falam sobre 100 heurísticas e vieses. E aí ele vai falando, assim, bem curtinho, cada um, uma página. E aí ele vai falando e vai colocando a aplicação prática. É simples, e eu não vi nenhum grande erro técnico. Acho que super vale a leitura. E esses aqui são os que estão na minha fila para ler. Esses aqui eu não li nenhum deles. Aí eu deixo no saquinho lá para saber que estão na fila. Vamos aos objetos. Aos objetos. Bom, aqui, ó, meus alunos maravilhosos. Quem já sabe, aqui tá eu, com o livrinho da Rápido e Devagar, coisa mais bonitinha, dos alunos da formação em finanças comportamentais. Eu adoro esses presentes, assim, que deixam, né, a imagem do podcast viva. E esses objetos que os alunos me dão sempre enriquecem nessa forma, assim, deixando vivo, né? Então esse aqui é o nosso ETzinho, que representa os nossos alunos, né? Eu chamo meus alunos de ETs da formação, porque eu digo que eles são pessoas... O Pituca já começou. Eu vou seguir falando e abrir a porta para ela. Porque são pessoas que estão dispostas a ir um pouquinho mais além. Vai lá com o papai, vai? Por exemplo, no carnaval, nós estávamos todos em aula, em plena segunda de carnaval. Então, isso fez com que eu desse o apelido de ETs. Que as pessoas de fora olham e digam assim, meu Deus, esses são meio ETs, né? E por isso o ETzinho. Então, ET é a representação dos meus alunos. Esse aqui também foi um presente de uma aluna. Ela disse, Gé, eu fiquei procurando muito, assim, como representar o que tu trouxe para nós dentro da formação em finanças comportamentais. E eu achei que isso simboliza muito o que tu faz por nós, que é nos puxar para uma vida que vale a pena ser vivida. Nós estamos lá sofrendo com desafios psicológicos, emocionais, e tu é essa pessoa que nos traz para a vida que vale a pena ser vivida. Então essa imagem é muito significativa para mim. Fico muito honrada de receber esse tipo de carinho dos alunos, né? E que eles realmente sentem que eu os trago para uma vida que vale a pena ser vivida. Porque no final das contas, não pode ser mais um curso, sabe? Não pode ser mais um curso. Eu fiz a formação da JAS que eu aprendi coisas. Não. Meu objetivo é que transforme vidas. E isso aqui é a representação de que a formação consegue transformar a vida, tocar no coração de cada um. E eu fico muito honrada com isso. E essa imagem, ela tem um significado muito importante para mim. Obrigada. Obrigada pelo carinho dos meus alunos queridos. E essa aqui também foi uma plaquinha dos alunos na turma 2. Viva a vida que vale a pena ser vivida. Azul combinando. E assim, com essa mensagem e com esta baguncinha, eu encerro este episódio, que não foi propriamente um episódio, mas que eu fiz com muito carinho, assim, compartilhando esse momento com vocês. Estou aqui com as caixas, vou colocar tudo dentro das caixas. E o próximo episódio nós já temos um novo lar. E um novo lar com muito significado, buscando a vida que vale a pena ser vivida. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, eu fico até um pouco emocionada, porque cada fase é uma fase, né? E cada fase carrega um significado importante. E para mim, essa nova fase também carrega um significado importante, assim como eu tenho maior gratidão por tudo que a gente construiu aqui nesse lugar. Formação em Finanças Comportamentais nasceu aqui, as nossas imersões aconteceram aqui, enfim, muitas e muitas coisas. Então, saio daqui com gratidão e também com a sensação de que teremos um novo lar tão rico quanto. E quando eu falo rico, é no sentido de construir transformações na vida de cada um de vocês.
Obrigada se você me acompanhou até aqui nesse episódio maluco, cheio de bagunças, mas espero que de alguma forma tu te sinta também, né, um pouco mais acolhido e pertencente a esse processo de mudança, porque para mim cada um de vocês importa e essa mudança em conjunto com vocês foi uma forma de dizer o quanto vocês são importantes para mim e o quanto tudo que eu olho hoje e agradeço muito é de olhar para os meus alunos, olhar para as pessoas que me acompanham e pensar, caramba, tem gente disposta a ir além do topo de funil, sabe? Então, quis compartilhar tudo isso com vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção até aqui. Nosso episódio número 223 já vai acontecer na casa nova. Curta, compartilhe, né, não tem muito. É um episódio bem interno mesmo, né, não é um episódio que tem como objetivo galgar novos seguidores, é um episódio bem nosso, de quem já é de casa. Obrigada pelo carinho, mas quem tá chegando também e viu essa bagunça toda, seja bem-vindo. Mas obrigada mesmo pelo carinho, nos encontramos no próximo episódio de Casa Nova. Ficou aqui com o coração quentinho. Até mais.